Boa noite a todos e a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui mais uma vez para realizar uma live do projeto Trilhas Literárias, realizando esses encontros com os escritores. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Ricardo Azevedo. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, as pessoas que estão chegando, se está tudo ok com o som, se vocês puderem dizer se o som está legal, se vocês estão me ouvindo bem, tá? E eu gostaria também que vocês dissessem de onde vocês são, de qual cidade vocês estão assistindo o nosso encontro. É muito bacana para a gente saber de onde que vocês são. Já temos aqui algumas pessoas chegando. Boa noite para Valquíria, boa noite, Lília. Então, antes de eu convidar o Ricardo para conversar conosco, eu quero contar mais um pouquinho para vocês sobre esses encontros. Meu nome é Tati Garcia, eu sou mediadora de leitura do projeto Trilhas Literárias. E essa série de lives, promovida pelo projeto Trilhas Literárias, ela tem o objetivo de promover a literatura infanto-juvenil produzida no Paraná e no Brasil. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o escritor, poeta e ilustrador Ricardo Azevedo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Tati. Tudo bem? Tudo bem? Muito contente de estar aqui hoje, conversando com você e com as pessoas que estiverem assistindo aí. Obrigada. É uma grande alegria conversar contigo também, né? Ter a sua presença mais uma vez num projeto que sempre que é possível a gente te convida, porque realmente é sempre uma honra estar contigo. Você sempre traz muitas colaborações, muitas contribuições para esse universo do incentivo à leitura. Não, eu te cumprimento também por esse trabalho que você tem feito já há anos, né? Que a gente já se conhece há anos na Biblioteca Estadual do Paraná, enfim, mil coisas, eventos importantes para divulgar a literatura e tal. Então, você está de parabéns. Obrigada, Ricardo. Parabéns também. Eu abro a palavra para você dar boa noite aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Temos pessoas aqui, olha, de Teresina, no Piauí, a Franciane Souza. Temos um amigo de Santos aqui também, César Tucci. Temos aqui pessoas do interior do Paraná. Olha, que bacana. A Bettina Pilt, que também é mediadora de leitura do projeto Trilhas Literárias. O pessoal está chegando aqui. Você pode dar uma boa noite para a gente? Boa noite a todos. Estou muito contente de poder participar desse encontro. É engraçado, né? Ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa epidemia e tudo mais, esses recursos de hoje em dia permitem que a gente faça um encontro com pessoas que dificilmente, se o nosso encontro fosse em Curitiba, seria uma outra coisa, né? Nada a ver, né? Sim. Então, essa tecnologia toda permite que a gente converse com pessoas de diferentes lugares, é muito bom. É verdade. Muitas vezes a gente faz um evento na cidade, né, na cidade de Curitiba, e não tem acesso a essas outras pessoas. Agora a gente podendo conversar até com o pessoal do Piauí. A semana passada teve uma menina de Rondônia. Então, realmente... alguém de fora do Brasil, de repente, pode estar assistindo na maior. Pode. Nós fizemos um encontro em homenagem aos 100 anos do poeta Sidônio Muralha, português. Sim. Nós comentamos aquele dia, e tinha pessoas de Portugal, de Lisboa, do Porto. Fizemos também um encontro com a Eve Ferretti, escritora paranaense, mas que está morando em Portugal. Então, nosso projeto que começou, até vou contar um pouco para vocês e para o Ricardo também, né, para o pessoal que está nos assistindo, como começou o Trilhas Literárias. Ele iniciou para acontecer no município de Pinhais, que é uma cidade aqui a 20 minutos de Curitiba, e os encontros aconteciam aos sábados, uma vez por mês. Nós fazíamos encontro com os escritores, contação de histórias, mediação de leitura pelo Bosque. O Bosque Bourguignon, em Pinhais, é um lugar maravilhoso, e nós ficávamos ali, espalhados pelo bosque, livros espalhados por todos os lugares, tapete no chão. Então, era uma coisa bem informal,
né, para que as pessoas tivessem esse acesso, essa convivência com os livros, né, fazendo parte ali da vida. Então, agora estamos de Pinhais para o mundo. E antes de apresentar melhor o Ricardo para vocês, eu só gostaria de lembrar que o projeto Trilhas Literárias é um projeto aprovado no edital do Profice, no Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura. Nós temos o apoio da Copel, por meio do incentivo fiscal do ICMS, e contamos também com várias parcerias muito importantes para que o projeto aconteça. Temos a parceria da Prefeitura de Pinhais, que nos apoia, cedendo espaços quando o projeto era presencial, fazia a sessão do Bosque, da Biblioteca Pública. Agradeço também à Biblioteca Pública do Paraná, que nos dá o apoio na divulgação, e a parceria com o curso de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná, por meio do apoio da professora Milena Martins. Então, todas essas pessoas e instituições, né, nos ajudam para que o projeto aconteça, seja no virtual ou no presencial, para que realmente nós possamos trocar essas ideias, fazer esse bate-papo com os autores. E agora eu gostaria de apresentar melhor o Ricardo. O Ricardo Azevedo é escritor de ficção, mas também é poeta e ilustrador. Tem diversos livros publicados para crianças, para jovens e adultos. Ganhou várias vezes o Prêmio Jabuti com várias obras, né? Alguma Coisa, Maria Gomes, 19 Poemas Desengonçados, a outra Enciclopédia Canina, Fragores Brenhas do Matarel, entre outros prêmios também, além do Jabuti, outros prêmios que ele recebeu da PCA, e tem obras publicadas na França, na Alemanha, no México, na Costa Rica, em Portugal, na Holanda. Então, é realmente um escritor que tem uma vasta obra e é reconhecido internacionalmente. É doutor em letras pela Universidade de São Paulo, a USP, e pesquisador na área da cultura popular. E se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do Ricardo, vocês podem acessar o site dele, que é www.ricardoazevedo.com.br, e ele tem também uma página no Facebook, RJD Azevedo, uma página muito interativa, então está sempre postando coisas ali para ter um contato bem frequente com o público. Então, agora vamos deixar o Ricardo falar, que eu já falei demais, né? A ideia desse encontro de hoje é falar um pouco, né, sobre a questão da literatura na escola, né, do uso da literatura, se é que a gente pode dizer isso, né, tomar a literatura como um uso, mas essas características, né, da literatura, da poesia na escola, também sobre as relações entre o texto e a imagem, e falar também sobre a cultura popular, porque o Ricardo escreve muitos textos sobre a cultura popular brasileira. Ricardo, então conta pra gente, por favor, como que você vê a relação entre a literatura e a escola? E eu queria complementar essa pergunta com uma pergunta da professora Milena Martins, da Universidade Federal do Paraná. Ela pergunta: você tem ideia de como as suas obras são lidas nas escolas? As crianças leitoras reagem ao seu humor, ao seu ponto de vista crítico e às suas ilustrações? Gostaria de destacar que nessa pergunta, então, nós tivemos a colaboração da professora Milena, e agora o Ricardo vai nos contar como que é essa relação entre a literatura e a escola. Bom, então, eu vou começar contando uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, há séculos atrás. Eu trabalho há 40 anos com livros, e isso deve ter sido eu trabalhava há 2 anos com livros, há 38 anos atrás. Eu fui a uma escola, eles tinham adotado livros meus, eu estava começando a minha carreira, né? E eu tive um encontro com os professores, eram assim 12 professores, mais ou menos, né? Numa classe, na verdade, e eles queriam ter uma conversa comigo, como autor, um autor jovem que estava começando. E eu lembro até hoje disso, Tati, porque eu sentado, os professores aqui na minha frente, né? Daí uma professora falou: eu queria fazer uma pergunta, sobre o que você escreve? Aí eu fiquei meio sem saber o que falar. Eu falei: bom, eu escrevo sobre qualquer coisa. Algo assim. Aí eu vi que a professora olhou para a outra assim, e falou assim, sabe? Quer dizer, o que ela estava me perguntando, na verdade, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Naquela hora eu fiquei abismado, né? É o seguinte: sobre o que você ensina. Ela estava me perguntando sobre isso, exatamente isso.
Para você ter uma ideia, nessa mesma escola, se não me engano, foi nessa mesma escola, antes, né? Eu tinha um livro na época era um texto que foi publicado primeiro no jornal, na Folha de São Paulo, na Folhinha, e depois foi publicado em livro pela Melhoramento, chamava Aquilo. Hoje em dia ele está dentro de um livro maior que chama Se Eu Fosse Aquilo. Mas, em resumo, é o seguinte, vou contar rápido para vocês entenderem qual é o meu ponto. Né? Aquilo chega na cidade, é um texto curtinho, tem gente que adora a chegada de Aquilo, tem gente que fica assustado, as pessoas que gostam de Aquilo começam a comemorar, as pessoas que não gostam se organizam e resolvem destruir Aquilo. Mas alguém pega Aquilo e guarda no coração e foge. Termina o texto, é isso. Tá? E eu pedia no jornal que as pessoas mandassem Aquilos. O que eles achavam que era aquilo? Podia ser um desenho ou um texto. Foi fantástico, veio Aquilo do Brasil inteiro. Mas vou para a escola. Tá? Aí foi publicado o livro, etc. e tal, foi para essa escola. Aí chegou lá a professora me esperando na porta. E falou, olha, Ricardo, é o seguinte, esse texto, Aquilo que você escreveu, deixa as crianças muito angustiadas, entendeu? Porque, veja, você não diz o que é aquilo. Então, as pessoas ficam, não é possível, uma criança pequena de terceira série, não dá, entendeu? Então, eu disse para eles que aquilo é Deus. E agora você vai ter que confirmar. Tati, eu lembro... Que situação! Hoje, eu andando atrás dela, indo para a classe, falando assim, o que eu faço? Aí chego na classe, uma classe grande, viu? 30, 40 alunos, uma classe grandona, era uma escola grande aqui de São Paulo. Na parede, os trabalhos que eles fizeram, Deus. Eram várias visões de Deus, entendeu? Era Deus, na verdade. Né? Aí eu tive a coragem, respirei fundo e falei, olha, não foi isso que eu fiz. Eu acho ótimo que alguém ache que aquilo é Deus, mas poderia ser outra coisa. Falei lá o meu papo meio assim, ficaram todos meio confusos, tudo bem. Mas eram 3 classes. Nas outras 2 classes, as professoras compreenderam o texto, enfim, foi sensacional. Então, eu tive, no mesmo dia, eu, um autor iniciante, né, praticamente, eu tive uma visão de como um texto pode ser tolhido, que foi o caso dessa primeira professora, que ela deu uma interpretação só para aquele texto meu, e nas outras 2 classes, por exemplo, teve de tudo, teve, sabe, pizza. Era um menino gordinho, eu falei, pô, mas pizza 4 queijos, era aquilo dele, era isso. Outra pessoa, doenças, eu tive uma menina que falou que é uma doença, eu falei, mas por que você acha que é doença? Não, porque o meu avô está muito doente. Então, olha que interessante, as crianças se projetam, já que aquilo é uma palavra neutra, em termos de significado, né, cada um pode preencher com a sua imaginação, com a sua leitura, e, na verdade, o contato com a literatura é esse contato. É assim que tem que ser a literatura. Né? Quer dizer, enquanto, por exemplo, num livro didático, digamos, 100% dos leitores tem que ter uma única interpretação, ninguém pode sair da aula achando que 4 mais 4 é 19. Está errado. Né? Ou então, sei lá, que a água ferve a 300 graus. Não ferve a 300 graus. O professor ensina, os 100% dos alunos têm que ter uma única interpretação a respeito dessa mensagem ou dessa lição. Mas acontece o seguinte, existem assuntos na vida da gente, eu fiz uma lista aqui, eu já cansei de falar dessa lista, mas ela é uma obviedade, mas é uma coisa que às vezes não é compreendida pela escola. Existem assuntos que ninguém pode ensinar. O professor não pode ensinar. Por exemplo, a pessoa se apaixona por alguém. O que você vai fazer? Não tem uma lição, são coisas humanas. Eu fiz uma lista, as paixões, a busca do autoconhecimento, o amor proibido, por exemplo, o Romeu e Julieta. Esses temas que você fez a lista, você vai abordando nos seus textos. As contradições humanas, eu gostaria de ressaltar isso para quem está ouvindo, né? Que normalmente a gente pensa que contradição é o bem contra o mal. Não, a contradição é o bem contra o bem. Essa é a contradição. Isso é uma contradição. Você tem que decidir entre 2 coisas que você gosta. Aí é que está a contradição, porque o bem contra o mal está fácil, entendeu? Você opta pelo bem e acabou. É simples. Mas a colisão do bem contra o bem,
É complicado. Tá? Isso é um assunto da literatura. O que mais? Botei aqui a morte, a efemeridade, o fato que nós todos estamos envelhecendo e vamos morrer. São assuntos que não entram nas aulas, nas aulas, entendeu? Não são assuntos da vida concreta. O que mais que eu botei? Utopias pessoais, questões morais, o conflito entre o interesse pessoal e o interesse público, por exemplo. Nós todos temos esse conflito o tempo todo. Isso é um tema maravilhoso para ser tratado numa obra literária. E até porque ele não pode ser ensinado. Você não pode chegar, por exemplo, você termina um livro, um romance, por exemplo, ou eu estou falando isso tudo, eu não estou falando de idade, você reparou isso, né? Sim, Esses temas são temas da literatura. Eles não são temas de literatura adulta. Todos esses temas podem aparecer numa literatura para crianças e para jovens. Tá? Sim. A traição... E muitas vezes eles ficam reduzidos, né? Até por essa questão do livro didático, às vezes colocar o limite da idade. Esse é para 10 anos, esse é para 8 anos. Às vezes um texto que aborda uma questão como a morte, por exemplo, os contos de enganar a morte, pode ser lido por várias idades, né? E aí muitos textos deixam de ser lidos por crianças ou jovens, ou mesmo um adulto não lê um texto porque está destinado para criança, sendo que o que importa é se aquilo é literário, né? Isso, que ele tem um caráter literário, né? Então, por exemplo, essa divisão de faixas de idade, ela é uma coisa, obviamente, veja só, ela é ou o seguinte, ou é para dividir crianças mais ou menos da mesma idade, que é válido. Então, as escolas fazem isso, né? Por exemplo, não faz sentido o cara de 12 anos jogar futebol com o cara de 7. Sim. Então, tudo bem, é perfeito isso, né? Agora, ou então é uma bobagem, entendeu? Ou então é coisa de mercado, para facilita as editoras botar no livro assim, esse aqui é para criança de 8 anos, para o de 9 é outro completamente diferente. Imagine. Sim. Talvez nos livros didáticos isso faça sentido. Talvez no livro didático faça sentido, porque você tem, por exemplo, uma graduação, por exemplo, a língua portuguesa, você vai aprendendo em etapas durante os anos, vai indo até chegar em altas discussões da literatura, que vai ser mais para frente. Mas existem assuntos que ninguém pode ensinar, é isso que eu me bato. Então, por exemplo, eu gostaria de poder escrever um livro que uma criança de 7 anos gostasse, mas um cara de 70 anos ache interessante e se emocione. O mesmo livro, entendeu? É isso. Então, esse é o desafio. Eu prefiro muito mais que um jovem ou uma criança se identifique com o seu pai do que ele diga assim, o meu pai não tem nada a ver, ele é completamente diferente de mim. Ele não é. Ele é muito mais parecido que diferente. Essas pequenas diferenças são totalmente periféricas e supérfluas, entendeu? Nós somos muito mais, nós somos seres humanos, nós vamos morrer, nós temos emoções, nós gostamos de conforto, nós gostamos de ser bem tratados, nós podemos ser violentos. Sei lá, todos nós, o cara de 7 e o de 70 e o de sei lá quanto, entendeu? É isso. Sim. Eu acho que esse é o desafio que o escritor de literatura tem o tempo todo. Tá? Vamos continuando aqui. E colocar essa restrição de temas também, né? A literatura não pode falar disso, a literatura não pode falar daquilo. Agora, é lógico que você não vai fazer, por exemplo, um livro que seja destinado a crianças, uma relação amorosa, sexual, erótica, Sim. descrições. É óbvio que não. Até porque não é a vivência daquele leitor. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, tem outros assuntos que são universais e podem ser tratados em diversas idades. Prende a princesa no castelo, não é para jogar cartas. Entendeu? Sim. Então, simbolicamente, nós conhecemos esses assuntos na própria literatura, nos contos populares, por exemplo. Né? Sim. Uma coisa que eu queria contar também é o seguinte, é que, no meu caso, olhando assim ao longo do tempo, né, eu percebi que um tema que é recorrente, sem querer, não é que eu planejei isso, de forma alguma, eu descobri isso muitos anos depois, é o tema da existência de diferentes pontos de vista válidos a respeito de um assunto. De certa maneira, aquela contradição do bem contra o bem lá atrás. Né? Sim. Então, no meu trabalho, de repente eu me dei conta que desde o meu primeiro livro, esse assunto é um assunto que
eu acho que está em todos os meus livros, para falar a verdade, entendeu? Eu trouxe alguns aqui para mostrar, que está na cara. Mostra pra gente. Olha, por exemplo, esse livro, Nossa Rua Tem um Problema. Ele começa dos dois lados. De um lado é o lado do menino, são dois diários que falam sobre os mesmos assuntos, a respeito mas com pontos de vista completamente diferentes. Tá? Esse livro aqui são 6 versões a respeito de uma mesma velha, uma senhora que está andando na rua, os meninos estão do outro lado da rua, eles falam: para mim, essa velha é isso, ela é uma dona de casa, ela é uma avó. Outro fala: não, ela é uma artista de teatro, ela é uma atriz. Eles inventam 6 versões a respeito da mesma imagem. Eu até proponho no final que os leitores façam isso com gente, por exemplo, vamos supor, os alunos na escola, né? Eles, de repente, façam isso com, sei lá, com um professor, ou um funcionário da escola, ou o sujeito que vende pipoca do outro lado da rua. Eles inventem, cada um na classe, então, se são 30 alunos, 30 invenções a respeito de como é a vida do pipoqueiro que vende pipoca na rua. Acho que seria um exercício de redação sensacional, mostraria para os alunos a diversidade de coisas que a gente pode ter, a diversidade de leituras que a gente pode ter diante da vida, diante das pessoas, né? Seria ótimo. Enfim, eu tenho um livro que chamo Livros do Pontos de Vista, então está na cara que ele trata desse assunto, né? Eu gostaria de ler um texto para vocês, vou ler, é rápido, é curto, é um texto do Fernando Pessoa. Eu li esse texto há muitos anos atrás, e eu acho que quando eu li esse texto, que eu vou ler agora para vocês, é que me dei conta que esse assunto era um assunto que me interessava muito e que, na verdade, estava presente e passou a ser mais presente depois que eu tive consciência dele, né? Então, eu passei a perceber o quanto eu procurava essa discussão. Então, veja só. Encontrei hoje em ruas, separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra, ou que um via um lado das coisas e o outro um outro lado diferente, não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado, cada um as via com um critério idêntico ao do outro, mas cada um via uma coisa diferente e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso diante dessa dupla existência da verdade. Isso é do Fernando Pessoa, está no livro O Livro do Desassossego. Pô, eu acho esse texto maravilhoso, simplesmente maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. E passou a ser meu, entendeu? Sim. Tá de mim. Entrou no seu livro dos pontos de vista. Esse não sai mais de mim, entendeu? Então, eu acho que ele marca todo o meu trabalho e depois que eu li, então, nem se fala. Ricardo, eu queria comentar com você aqui, ainda dentro dessa ideia dos pontos de vista, nós temos uma colaboração aqui da Marina Ribeiro Martins. Obrigada, Marina, pela presença. Ela sempre vem aqui nas lives. Ela fala sobre o texto Aquilo. Ela diz: essa história abre 1000 possibilidades do pensar criativo. Deixa o leitor ousar. Já usei com crianças, foi fantástica aquela experiência. Ela até coloca aquela entre aspas. E a Cristiane Rogério, também super querida, de São Paulo, da Casa Tombada. Ela disse que te mandou um abraço. Ela disse que quando você esteve lá na casa e contou uma vez essa história, ela quase passou mal de tanto rir dessa. E teve uma pessoa aqui também, o César Tucci, ele disse que essa questão da visão da professora foi o que ela achou, né, dentro daquela visão e acabou trazendo para a turma sem deixar que os outros colocassem o seu ponto de vista. Ela limitou, então, uma classe de 30, 40 crianças, não precisa todo mundo ter o mesmo pressentimento, a mesma sensação. O livro abre tantas possibilidades, né?
E a Renata Junqueira aqui também diz que a Renato Cristiane Junqueira. Rogério e essa experiência está num texto maravilhoso dele chamado Chega de Confusão. Ela cita um outro texto seu aqui, do Chega de Confusão. Um Nós grande temos abraço para a aqui... Renata. Obrigada. As meninas estão conversando entre elas aqui, ó. A Cristiane respondeu para a Renata. Sim. E ela cita a Caroline Carvalho, também diz que tem muita admiração pelo seu trabalho. Vamos ver quem mais aqui. A Marilena da Silva diz que os alunos dela do EJA passaram a te admirar, passaram a admirar muito o seu trabalho. E os alunos do EJA, muitas vezes, alguns professores têm receio de levar certos textos, porque acham, esse aqui eles não vão entender, também, não por mal, mas, enfim, o professor tem que tomar um certo cuidado, né, de dizer que não vai levar certo texto, porque não vai ser entendido pelos alunos. Então, muitas vezes, as Sim. turmas do EJA perdem muito nesse sentido. E ela levou para os alunos e disse que foi uma ótima experiência. E a professora Milena Martins diz: como é bom te ouvir, Ricardo Azevedo. Que bom, obrigado. Você está cheio de fãs aqui, ó. Nós já chegamos a 70 pessoas assistindo. Temos também a Helena Carvalho, de Caldas Novas, Goiás, dando um abraço aqui para gente. Mandando um abraço para você. Que bom. E vamos ver quem mais. Caroline Carvalho diz: excelente Ricardo Azevedo, sempre lúcido e com tamanho conhecimento que nos deixa abraçados. Que bom. Então, Obrigado. ela se sente abraçada pelos seus textos, nós todos nos sentimos, né? Porque é impressionante como a gente sempre se reconhece de alguma forma nos textos. Não tem como, você entra de um jeito e sai de outro. A sua literatura não deixa a gente igual, não tem como. Que bom. Eu queria só comentar uma coisa que você falou, né? Que eu acho que um dos primeiros comentários que você leu, né? Eu acho que a professora, ela confunde livros didáticos com livros de literatura. Por isso que ela fez aquilo, porque realmente um livro didático não tem muita discussão, entendeu? Você tem uma matéria, aquela matéria é sólida, tem um contorno nítido, e você tem que passar. A missão do professor é fazer com que aqueles alunos entendam aquelas mensagens didáticas. É isso, é simples assim. O que essa professora fez? Ela pegou um livro que não é didático. Já pensou ela pegar um Carlos Drummond de Andrade e fazer um troço desse? Nossa. Entendeu? José, e agora José? A mulher, não, ele está falando... Deixa o leitor um pouco voar com as próprias asas, né? Então, é disso que se trata. Né? Uma outra coisa que eu queria aproveitar e falar, né, nesses tempos que a gente vive, que é uma coisa complexa, né, é o seguinte: a gente vive num tempo em que está havendo uma espécie de uma mania sociológica generalizada, entendeu? Então, assim, temas sociais são tratados, quer dizer, usa-se a literatura para defender bandeiras. Então, Sim. bandeiras de todo tipo, racismo, tudo que você possa imaginar, tá? Os problemas sociais, meio ambiente, etc. Né? Mas o que acontece? Esses temas são muito importantes, tá? Sem dúvida, e tem que ser discutidos mesmo, e eu acho que a escola, inclusive, é um ótimo lugar para discutir. Mas as obras literárias não são suportes para temas, entendeu? Sim. Não são suportes para temas. Não é um livro paradidático, né? É literatura. Então se assuma como livro paradidático, entendeu? E o que acontece? Acontece que você encontra um monte de obras que são bem intencionadas, sem dúvida, defendem causas, mas são péssimas como literatura. São uma literatura medíocre, digamos assim. A causa é muito boa, mas a literatura que está ali é ruim. O que acontece? O jovem inexperiente, que está começando a se formar como leitor, o cara vê uma obra e fala, pô, isso é um lixo. Tento deixar bem claro isso, eu não estou discutindo as causas são importantes e têm que ser tratadas, mas não vamos misturar as bolas. Né? Não vamos tratar a literatura como se ela fosse um suporte ideológico. Ela não é um suporte, ela tem outras características que são... Até fiz aqui uma listinha também de algumas delas. Né?
Mas antes, eu posso Nos falar. conte, então. Estou adorando as suas listas. Você me interrompa quando você quiser, tá, Tati? Tá certo, eu vou Eu gosto interrompendo. muito de uma ideia que é antiga para caramba, inclusive é iluminista, né? Mas que, na verdade, trata de textos prescritivos e textos descritivos. Prescritivos? Como que é um texto prescritivo? Prescrição, com receita. Ah, ele é Ele é uma... endereçado, Os livros prescrito. didáticos, eles são prescritivos, prescritivos. Se, por exemplo, você faz um livro contra o racismo e ele é, obviamente, só tem uma leitura, ele é um livro prescritivo, ele não é literatura. Entendi. O difícil é você tratar o tema do racismo dentro de uma obra literária. Dá bem mais trabalho, entendeu? Você pode ter certeza disso. Então, ficam cartilhas prescritivas, dando uma mensagem única, que você deve ser assim, que você deve ser assado, que você deve amar a natureza. Ninguém gosta disso. Principalmente a pessoa que está menos, que não está envolvida nas questões, ela é apenas uma pessoa que está se formando, são as crianças e os jovens. Pô, meu, dá um tempo. Quer dizer, já chega dos livros didáticos o dia inteiro martelando na cabeça, eu vou ler um romance ou vou ler um livro de ficção. Não é de ficção. É defendendo uma tese lá qualquer e que todos têm que concordar, na verdade, porque a tese é apresentada de tal maneira que não tem como discordar. Sim, e depois a criança ou o jovem diz que não gosta de ler, porque alguns livros são chatos, e aí as pessoas dizem que a literatura que é difícil, né? Exatamente. Então, muitas vezes, esses temas, eles são confundidos na escola, né? Eles são totalmente confundidos, porque a escola já tem essa vocação prescritiva. Ela faz prescrições o tempo todo. E veja que interessante, o oposto da prescrição, baseado nessa ideia, que é do David Hume, antiquíssimo lá, sei lá, 1600, sei lá quando era, é a ideia de descrição. Então, veja que interessante, realmente a literatura, ela descreve, ela não prescreve, ela descreve uma situação. Ela descreve um amor, ela descreve uma família, ela faz uma descrição sem grande juízo. Se ela começar a julgar muito, ela vai virar um catecismo, entendeu? Sim. O desafio do escritor é trazer uma questão humana complexa, mostrar que ele tem os pontos de vista dele. Por exemplo, eu tenho um livro, Fragosas Brinhas do Matarel, que trata claramente do racismo, e inclusive o racismo contra negros e contra judeus, claramente. Mas ele não é, não é um livro de... Entendeu? Você se identifica com o personagem, você chora junto com o personagem. E ele fala também sobre a questão da construção do povo brasileiro, né? Porque narra um episódio do Brasil de quando estava em formação. Isso, o livro passa-se em 1500 e tanto, né? Então tem esses personagens, enfim, aí teria que ler. Mas estou falando, eu estou tocando nesse assunto porque eu acho esse um grande desafio para nós todos os escritores. Como não ser um instrumento de ideologias que podem até ser válidas, mas não é a nossa função. Deixa isso para os propagandistas, entendeu? Sim. E mais um assunto que eu quero falar, aliás, eu vou fazer aquela listinha de algumas coisas que eu acho que são fundamentais Enquanto você pega a sua listinha, eu só vou fazer mais um comentário aqui das pessoas que estão colaborando. A Karen Ramos, ela diz o seguinte: sei que não existe a palavra musa no masculino, mas uso de licença poética para dizer que Ricardo Azevedo é meu muso literário. Ah, que bom. Seu muso obrigado. Dela. Muito da obrigado. Karen. A Fátima Fonseca diz que é impressionante como você fala de forma tão simples, sem perder a complexidade das questões, né? Tanto aqui falando conosco, quanto nas obras, né? Você aborda, traz essas questões, mas elas são muito presenciais, assim. A pessoa que lê o livro, ela imagina que aquilo pode fazer parte de uma situação do cotidiano dela, né? Então, você traz essas questões complexas, mas para que a gente pense sobre isso no cotidiano. Isso realmente é impressionante. Aqui nós temos também mais um comentário da Fátima Campilho, ela diz... Leitores.
O resultado dessa brincadeira é uma das razões, eu sei que tem outras, inclusive econômicas, as pessoas nem ficam na escola, às vezes, né? Mas eu estou falando, aquelas pessoas que às vezes poderiam ser leitores, não são leitores porque desprezam a literatura. Acho que a literatura é mais um catecismo para fazer a cabeça dele. Sim. E de gente fazendo a cabeça deles, eles já estão cheios, né? Eles não precisam É de lógico, mais. lógico, né? Se apresenta um assunto que não tem discussão, ele é, obviamente, é uma injustiça de tal ordem social, é isso, aquilo. Pô, agora, como fazer? Então, posso fazer minha listinha aqui? Posso falar da minha listinha de Pode coisas? fazer a sua listinha e depois eu vou fazer uma pergunta da Uma Aline para obra, você. uma obra literária, aliás, uma obra de arte, porque, na verdade, literatura é nada mais, nada menos do que uma arte feita com palavras. Primeiro, originalidade. Eu acho que o compromisso de um autor é ter um mínimo de originalidade, né? O não uso de estereótipos e fórmulas prontas. Não aqueles personaginhos já que já está na cara, que você começa o livro, você já sabe como ele vai terminar, né? A exploração inventiva e consciente da linguagem. Eu estou tentando dizer pontos que eu acho que são muito importantes para o professor, se for possível, passar isso para os alunos, né? E para mim, como autor, a mesma coisa. Eu, mesmo diante do meu trabalho, eu estou sendo original, eu estou usando estereótipos, eu fujo disso. Eu estou explorando a linguagem de uma forma inventiva e bacana, uma forma uma maneira de usar a linguagem criativa. A linguagem marcada pela subjetividade, a linguagem, aí eu estou falando o seguinte, a linguagem de uma obra literária, ela é sempre marcada pela subjetividade, tanto do autor como dos personagens que estão lá dentro. Eles não são fórmulas, eles não são paradigmas de tal ideologia, eles são pessoas, né? E veja, dentro dos livros didáticos, o que você vai encontrar? É o contrário da subjetividade, você vai encontrar objetividade. Eles têm que ser objetivos. Eu não estou dizendo que eles estão errados, eles estão certíssimos. Mas confundir livros objetivos, textos objetivos sobre tais e tais assuntos, com livros subjetivos, pô, fica difícil. A abordagem de temas humanos complexos, aqueles que eu acabei de me referir, por exemplo, né? Que são temas que ninguém pode ensinar. Se você pode ensinar um assunto, ele deixa de ser um assunto literário, ele passa a ser uma lição. O uso da metáfora, puxa vida, isso eu acho uma coisa da maior importância. Você nunca vai encontrar um livro técnico, didático, que use metáfora. Metáfora, quando eu estou falando, é o seguinte, eu não estou falando de um uso pontual da metáfora numa frase. Eu estou falando assim, a obra inteira é uma metáfora. É disso que se trata, tá? A obra inteira é uma metáfora sobre questões humanas complexas, etc, etc, etc. É disso que se trata, tá? Então, o conhecimento da metáfora, eu acho assim fundamental. É importante que o aluno perceba. Você imagina, por exemplo, vamos pegar o Cortázar, para dar um exemplo que talvez muita gente conheça, né? Cortázar tem um conto que chama Casa Tomada. O que acontece? Ele vai descrevendo que é uma família, moram dois irmãos já adultos nessa casa, de repente eles começam, eles entram na casa, eles tomam a sala, eles tomam a cozinha, aí a família fica só no andar de cima, eles sobem a escada, eles entram nos quartos, termina o conto, a família sai da casa, termina o conto, a casa tomada. O que é isso, pô? Que casa, que raio de casa é isso? O que é isso? É um conto impressionante, mexe com a gente, né? A gente emociona, né? Nós conhecemos, por exemplo, uma doença é uma casa tomada. Pode resultar numa casa tomada. A epidemia que nós estamos tendo agora também, mas um problema social brutal também. Veja, é uma metáfora. Nós podemos ler de várias maneiras o conto do Cortázar. É sobre isso que eu estou falando. O conto inteiro é uma metáfora. Esse é um desafio que eu tenho como escritor. Eu gostaria que cada trabalho meu, talvez eu não consiga, mas eu tento fazer com que cada trabalho meu represente de alguma forma uma metáfora de algo maior que é impreciso, que vai dar margem a diferentes leituras e tal. O que mais que eu anotei aqui? Tati, se você quiser falar alguma coisa, fale. Tá bom.
Eu me lembrei aqui do livro das casas, que também é uma grande metáfora, né? É o livro das casas. Isso, é. Todos eles Eu vou praticamente falar do são, né? livro das Esse casas. você vai falar depois. Isso, porque o que acontece é o seguinte, eu já vou falar já uma coisa. Veja bem. Ó. Peraí, porque eu vou deixar você sozinho para você mostrar. Mostra. Sim. Isso é uma metáfora. O desenho também tem. Aliás, seria muito bom que os professores olhassem desenhos como suporte para criar. Quer ver? Olha. É uma metáfora. Essa é a atual política do meio ambiente brasileira. Sim. Tem mais uma aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui do... Mais para cima um pouco. Isso. Isso está no meu livro dos sentidos. São metáforas visuais, né? É disso que se trata, entendeu? Quer dizer, eu acho que, inclusive, eu, como desenhista, me sinto super... Foi um ponto que me ligou, aliás, ao fato de eu ser escritor e o fato de eu ser desenhista. Eu percebi que tanto o texto escrito quanto as imagens me possibilitam usar a metáfora. E a metáfora, se há uma coisa, se há um recurso, aquela lista que eu fiz, originalidade, bibibobobó, a metáfora é o recurso. Se pudesse dizer um recurso da literatura, eu diria, é a metáfora. Você pega, por exemplo, os grandes autores, o Franz Kafka, ele é metáfora do começo ao fim. Pô, é uma coisa inacreditável. Então, você lê aquele cara, você fala, pô, mas como? O que é isso? O que esse cara está falando? Entendeu? E, ao mesmo tempo, você se fascina, né? Não é que é um negócio que você fala assim, não. Meus 11, eu não sei se você conhece, Meus 11 Filhos. Esse não li. É o seguinte, o texto é assim, começa, o meu primeiro filho é assim, assim, assado, etc. E tal. Meu segundo filho, eu não confio muito nele, mas ele é assim, ele julga os 11 filhos e termina no 11 e terminou o conto, pô. É isso. Pô, meu, você lê o conto, você fala sério, peraí, deixa eu ler de novo, entendeu? Ainda que também os 11 filhos. Franz Kafka. É sensacional. Vou ler. Olha aí, pessoal, uma dica para gente. É perturbador. Muito perturbador. E a gente não consegue tirar aquilo da cabeça por um tempo, né? Bom, eu li isso quando eu era adolescente, até hoje está aqui. E até hoje está com os 11 filhos aí. Está aqui também. Sim. Olha, a Marga tem um livro seu também, que ela gosta muito, ela diz que é o tesouro dela. No meio de uma noite escura tem um pé de maravilha. E ela realiza a leitura desse livro para as turmas dela desde o segundo ano até a turma do EJA. E eles amam e até pedem para ela ler. Eles dizem, não para de ler, por favor. Ela diz que você é encantador, tem a magia de deixar o leitor aguçado para saber o final. Que bom, muito obrigado. E a Marina Ribeiro Martins nos diz que na escola é preciso ter cuidado para não aprisionar a literatura, que é aquilo que você estava falando, né? E tem mais um comentário aqui. Olha, tem uma pessoa, o Ronaldo Costa, ele diz, trabalho a casa tomada nas aulas de língua portuguesa. Eu não entendi aqui onde que ele trabalha, mas não sei onde ele trabalha, e é muito interessante o resultado que ele consegue. Genial, Ronaldo, é Ronaldo o nome dele? Ronaldo. Parabéns, Ronaldo, você está dando uma literatura de primeiríssima qualidade para os seus alunos, eles não vão esquecer disso. Ele diz que tem um filme também. Não sabia que tinha um filme desse conto. Ceeja, o nome do lugar. Da Casa Tomada. Mas olha aí, mais... Imagino que não funcione tanto na linguagem cinema, quer dizer, o cara, entendeu? Ele é um conto mesmo, não é um conto longo. É uma situação humana complexa
que é metafórica. É isso. Sim. Entendeu? Acho que cinema já seria nas uma outra imagens, linguagem, talvez não, né? Olha, Ricardo, a gente já chegou a 80 pessoas aqui assistindo com a gente. Que bom. bacana, obrigado, agradeço a todos vocês. Ótimo. Deixa eu aproveitar que você entrou na questão das imagens. Isso, e eu vou entrar agora nela. Eu vou falar agora de eu queria que você contasse para a gente como que você vê esse diálogo entre o texto e a ilustração, que você já começou a dizer para a gente, né? E se você poderia mostrar as imagens que você já está mostrando e falar como que funciona esse diálogo na sua obra. Então, eu preparei aqui algumas anotações, né? Eu queria começar dizendo o seguinte: eu fui educado, que tenho 70 anos, então, a escola faz tempo já, né? Eu fui educado para desprezar as imagens, entendeu? Imagem, para mim, não tinha nem de perto tinha o valor do texto. Fui educado, isso na minha casa e na minha escola. Não acho que as escolas são muito diferentes hoje, sinceramente falando, eu não acho que são, entendeu? Eu ia te perguntar isso, se você acha que estão dando mais... Que ensina minimamente história da arte? Das artes? Não tem. Nenhuma. Muito bem, mas tem uma razão para isso, entendeu? O que acontece é o seguinte: antigamente, estou falando no século XIX, até o século XIX, mais ou menos, qual era o grande desafio das pessoas que mexiam com imagens? Era retratar a realidade, que não tinha máquina fotográfica. Sim. Então, é um baita de um desafio. Então, você tem grandes pintores que retrataram, tem alguns que até são inacreditáveis na sua técnica, outros fugiram... Uma reprodução perfeita, né? Tinha uma personalidade mais forte, tal, né? Mas essa é a ideia. E nos impressos, era total essa ideia. Veja só, não tinha fotografia. O ilustrador ilustração quer dizer iluminação. É iluminar, é esclarecer. Entendeu? Então, os ilustradores eram aqueles casos, o cara fazia uma matéria sobre o evento e ele tentava reproduzir, pelo que contaram, ele fazia uma foto, digamos assim, através do desenho. O que aconteceu? Quando surgiu a fotografia, estou falando no fim do século XIX, nós estamos em 2020. Quando surge a fotografia, foi uma revolução. É aí que surgem os impressionistas, os cubistas, o surrealismo depois, todos os movimentos de pintura, de usos diferentes da imagem, surgiram porque o cara falou assim: eu não vou perder meu tempo retratando a realidade porque a máquina fotográfica faz. E ainda teve o cinema junto, que nasce mais ou menos na mesma época, né? Fim do século XIX, começo do século XX. Né? Então, veja só, nós estamos agora em 2020... E ainda existe meio como se as imagens... Eu acabei de mostrar metáforas aqui, falei de metáfora de texto, né, no texto, e falei de metáforas visuais. Há uma convergência total entre as linguagens, entendeu? E eu acho que o papel da escola seria fazer essa aproximação. Até porque nós vivemos num tempo em que as imagens são importantíssimas. Né? Quer dizer, você tem equipamento, hoje em dia você com celular você faz um filme. Sim. Mas, por exemplo, a linguagem cinematográfica, as pessoas conhecem? Entendeu? Não conhecem, porque a escola não dá. A escola ainda vive naquele velho, no século XIX, no sentido daquele texto, e etc. e tal. Então, faço essa colocação de cara aqui. Né? O que fazer com isso? Não tenho ideia. O que eu posso dizer é que, para mim, eu tive a seguinte formação. Eu terminei o colegial, e eu fiz artes plásticas. Por razões totalmente, eu decidi em um mês fazer artes plásticas. Eu ia fazer jornalismo e decidi, de última hora, fazer artes plásticas. Isso foi importantíssimo para a minha formação. Porque eu tive, finalmente, na escola, coisa que eu desconhecia totalmente. Eu comecei a desenhar com 20 anos, gente, só para vocês terem uma ideia. Até 20 anos eu escrevia. Fazia as redações escolares, adorava escrever, adorava ler, desprezava totalmente as imagens. Quando eu fui fazer... E você já tinha esboço assim, de livros, mesmo de obra, antes dos 20 Por exemplo, anos? eu tenho um livro chamado Um Homem no Sótão, que eu lancei em 82, ele é fruto de um texto que eu fiz quando eu estava no colegial.
Nossa! Então, eu comecei a fazer as redações escolares, eu gostava de fazer e comecei a escrever. Mas imagens, só que, por acaso do destino, eu acabei fazendo artes plásticas. E no meu pai quase arrancou os cabelos. Falou, mas como? De onde você tirou essa ideia de jirico? Né? Mas, para mim, foi fantástico, porque, veja só, eu comecei a olhar, eu já tinha uma certa formação, não grande formação, mas eu sabia mais ou menos o que era um texto, já tinha lido alguns textos legais, Macunaíma, vários textos que, na minha geração, foram lidos, né, por jovens, assim, eu li Camus, vários autores que, na época, eles foram divulgados no Brasil, porque ganharam prêmios, ou sei lá, porque o John Steinbeck, por exemplo, é um autor que me marcou demais, eu li ainda adolescente. Nossa! Ele ganhou o prêmio Nobel em 62, eu tinha 13 anos. E aí vieram os livros desses autores, mas o Kafka também aconteceu isso, o Camus, começaram a ser publicados no Brasil ou trazidos com português de Portugal. No caso do Steinbeck, era português de Portugal. O Kafka foi traduzido por um cara chamado Torriere Guimarães. Do francês ele traduziu. Mas, para mim, é a tradução melhor. Eu sei que tem outras diretas do alemão, mas a minha, que está dentro de mim... Preferida é essa. Meus 11 filhos, eu li na tradução do Torriere. Maravilhoso, maravilhoso. Então, o que acontece é isso. Na Faculdade de Artes Plásticas, eu que já escrevi um pouco, de repente, eu fiz a associação na hora. Eu falei, pô, mas a literatura está dentro. Então, por exemplo, discussões sobre estética. Eu fui ter essas discussões na Faculdade de Artes. Vai na Faculdade de Letras para ver se eles leem livros sobre estética. Pouquíssimo. Difícil. Porque depois eu fiz pós-graduação e eu fiz mestrado e doutorado. Então, eu vi. O que eu vi, ignoram totalmente. E tem alguns autores, por exemplo, Pareysson, Luigi, para quem se interessar, Luigi Pareysson. O Luigi Pareysson foi simplesmente professor do Umberto Eco. E ele tem um livro chamado Introdução à Estética, publicado pela Martins Fontes. Super dica, pessoal. Anotem aí. Não é um filósofo, não é um grande estudioso. Esse livro, para mim, por exemplo, me matou, entendeu? Quer dizer, eu entendi uma série de coisas, eu juntei informações que eu tinha quando eu li esse livro, do Pareysson, né? E é um livro que não é lido pelas pessoas que escrevem. Ele é um cara, entendeu? Ele é um esteta. Ele é um filósofo da estética, digamos assim. Muito louco, porque né? Os escritores separam, não só os escritores, mas a própria escola, o curso de letras, separa muito, né? A imagem fica lá nos cursos de artes, imagem, né? Inclusive, entendeu? Tem uma pergunta aqui, olha, que até é sobre isso, olha. A Sânia Araújo, ela diz, por favor, pergunte ao Ricardo sobre a afirmação de que alguns autores que dizem que as imagens pretendem substituir a presença dos contadores de histórias populares. Depois ela quer ouvir um pouco você falar sobre isso. E a Isabela Benício pergunta se você tem algum livro somente de imagens, poesias visuais ou metáforas literárias. Se você tem algum livro só de imagens. Eu vou mostrar um livro que eu tenho que ele chega perto disso, né? A pergunta que a outra pessoa fez, eu não sei, quer dizer, talvez ela esteja se referindo a uma coisa muito moderna, que eu nem consigo acompanhar, na verdade, que essas mídias atuais, pode até ser, mas aí não é só o contador de histórias que vai desaparecer, toda a sociabilidade como nós conhecemos vai desaparecer. Que as pessoas vão ficar em casa e vão falar só por telas, e nunca mais vão se ver, cada um no seu quarto. Não fale isso. Tá bom fazer a live, mas o mundo tem que voltar para que a gente possa ter os encontros presenciais também, né? Tati, eu sempre penso, quando eu penso em lives, esses troços, eu me lembro da guerra do Iraque, que era o seguinte, fora do Iraque ficava o exército americano, e eles tinham mísseis que eles atiravam de fora, 2.000 quilômetros de distância. Então, você imagina o americano soldado com uma tela, que nem nós aqui, comendo um sanduíche, tomando uma Coca-Cola, apertava o botão e o míssil mandava um míssil. Matava o cara a 2.000 quilômetros de distância.
Esse é o mundo que a gente entrou, na verdade, né? Onde a gente poderia estar falando, você poderia estar na Alemanha agora, Sim. falando comigo aqui na Nova York. Então, essa pergunta que ela fez, eu não tenho competência para se for isso que ela está falando, sobre esse mundo novo de tecnologia, Sim, eu não tenho competência para falar. não tem problema. E mostra mais para a gente o que você separou das imagens. Eu quero fazer um rápido comentário. Primeiro, que eu acho importante, apesar de curtinho, relativamente, nada é tão curtinho, né? Desculpem, mas enfim, é o seguinte: eu acho que é legal quando a gente pensa em imagem, pensar o seguinte: existem livros só de texto. A única imagem que tem é na capa. Ok, é um tipo de texto. Em geral, são livros mais para jovens ou jovens adultos, ou adultos, né? Ele não tem imagem, o livro. Tá? Então, seria um livro sem imagem. Ok, tudo bem. Livros texto. Depois você tem livros interessantes, que são, por exemplo, livros que a maioria absoluta das páginas é texto, mas tem algumas ilustrações. Tá? Esses livros essas ilustrações podem ser, digamos assim, desprezíveis, porque estão lá só para enfeitar um pouquinho, alguém pode achar isso, né? Mas, por exemplo, vamos pegar o caso do Dom Quixote. Dom Quixote foi escrito em 1608, se não me engano, o primeiro volume, né? E foi publicado sem imagens. Tá? O Dom Quixote era texto só. Em 1800, tempos depois, ele teve uma publicação ilustrada pelo Gustave Doré. São algumas imagens, tá? Essas imagens são tão fantasticamente boas e tão competentes que elas marcam a obra que foi escrita 200, 300 anos antes. Tanto que, se vocês, por exemplo, eu falo em Dom Quixote, vocês pensam no homem alto e no Sancho Pança gordo. Isso é uma coisa que não estava ilustrado, e nem é descrito tanto no livro assim. Isso não está no texto. Isso foi uma invenção visual desse gênio da ilustração chamado Gustave Doré, em 1800 e cacetada, 1810, 20, eu não sei quando que ele fez isso, tá? Mas eu estou só salientando isso. Apesar de serem poucas imagens, não significa que essas imagens não tenham significado importante, que não tenham um papel importante dentro do livro. Então, eu queria dizer isso. Então, são livros aqui, eu chamei livros mistos, não, livros texto-imagem, coisa assim, né? Depois você tem livros em que o diálogo entre o texto e a imagem é total. Então, por exemplo, tem coisas que são ditas pelo texto e tem coisas que são ditas pela imagem. A soma disso cria o trabalho. Então, por exemplo, vou dar um livro que todo mundo conhece, Menino Maluquinho. Reparem, né, eu acho esse livro muito bom. E reparem o seguinte: o texto e a imagem vão se completando. Muito legal, desculpe, que os professores mostrem isso para os alunos. Olha, esse livro aqui só tem, não tem imagem. Esse aqui tem imagem, poucas, mas veja. Aqui, outra questão. Depois você tem livros em que as imagens dominam tudo e tem um textinho embaixo, às vezes minúsculo, o texto é muito menos importante, às vezes pode ser até frases, por exemplo, de um filósofo, sei lá, ou de um poeta, né? Às vezes muito boas frases, sem dúvida, né? Mas, em geral, as ilustrações ocupam um espaço grande nesses livros aí. E você tem livros só de imagem. O livro inteiro é ilustrado assim. Eu acho importante, é uma classificação simples, né? Qualquer um percebe que é só você olhar os livros que vocês vão ver que funciona isso, né? Mas eu acho legal que o jovem leitor perceba isso, e perceba quantas linguagens estão ali envolvidas, né? E o que é um livro, então, entendeu? Um livro que pode... E tem as capas, né? As capas, elas são, de alguma forma, um cartaz. Eu considero a capa um cartaz pequeno, chamando para o livro, né? Uma boa capa é aquela que canta, né? Ela fala, oi, você olha, opa, o que é isso? Você já vai lá dar uma olhada no livro, é uma capa boa. O escritor, que é ilustrador, também tem uma vantagem, né? Porque ele faz a capa já realmente imbuído de toda a história que ele escreveu e ilustrou. Então, eu imagino que tenha uma certa facilidade
de dar essa cara para o livro, não que outros ilustradores não tenham, mas quando o livro é do próprio ilustrador, você acha que facilita fazer essa capa? Não, não acho que Não? facilita, não. Não, eu acho assim que são coisas incomparáveis, entendeu? Por exemplo, eu preciso contar uma coisa para vocês. Quando eu estou escrevendo um livro que eu sei que eu vou ilustrar, tá? O próximo passo vai ser ilustrar, as ideias que vêm na hora que eu estou escrevendo, eu anoto, faço pequenos desenhos, falo, que legal. Tudo lixo. Tudo lixo. Nenhuma serve. Jogo tudo fora depois. E na hora eu acho que são boas, são péssimas. Porque elas são muito atadas ao texto, entendeu? Elas são repetições. Sim, elas estão quase descrevendo o texto. Isso, entendeu? Daí não funciona. Depois que o texto está, eu estou livre do texto, digamos assim, eu já tenho certeza que é aquilo lá mesmo, etc. e tal. Aí é que começo a fazer anotações, eu começo a fazer desenhos que, de certa forma, acrescentam alguma coisa dentro do universo de significação do livro, lógico, não é uma coisa gratuita, mas é uma coisa que não estava no livro, mas podia estar. Sim. Esse é o meu desafio como ilustrador, tento fazer isso, pelo menos, né? Agora, eu tenho livros que são ilustrados por outras pessoas, e é fantástico. A única coisa é que em geral, eu escolhi o ilustrador, né? Eu escolhi a dedo, mas sim. Você tem essa liberdade de poder escolher eu gostaria que Mariana Massarani, por exemplo, que eu adoro o trabalho dela. Sim, maravilhosa. Alguns trabalhos que ela ilustrou. Eu só fiz isso, eu pedi que ela, conversei com ela se ela topava, depois, mas ela não me mostrou absolutamente nada, ela teve liberdade total. E é ótimo, porque de repente, olha aqueles desenhos, eu jamais faria aquilo, entendeu? É outro mundo, é outra cabeça, é outra sensibilidade, ela é mulher, então ela tem uma certa feminilidade também no traço dela. Sensacional, entendeu? Então, por exemplo, o Livro das Palavras é um livro meu que é ilustrado por ela. Eu adoro o livro. É maravilhoso. Então, não dá muito para... É muito lindo esse livro. Não dá para comparar. E agora que você tá falando sobre isso, a Mariana, ela também entra numa categoria do livro ilustrado, né? Alguns autores, isso. Né, que é diferente de ilustração para a obra infanto-juvenil, mas nesses últimos anos se criou como se fosse um novo gênero, o livro ilustrado. Você concorda com isso? Que é um novo gênero, que ele é diferente, que só o livro com ilustração não era uma denominação suficiente. Então se criou essa categoria livro ilustrado. Como que você vê isso? Não, eu imagino, eu nem sei, eu nunca vi uma categorização tão agora sim, eles chamam isso de livro ilustrado. A imagem prepondera. Então, são livros mais de imagem. Você pega, por exemplo, aquele Maurice Sendak, que tem o Sendak, sei lá como é que se fala o nome dele, ele morava nos Estados Unidos, né? Sendak. Eu falo Sendak também, não sei. Sendak, né? Então, aquele livro dele, onde as coisas onde vivem os monstros, ele é um livro, digamos assim, que você pode considerar de imagem, porque as imagens ocupam todas as páginas e tem um textinho minúsculo num cantinho. É isso, só isso. Entendeu? Realmente, ali, se você não tirar o texto, praticamente você entende o livro. Sim. Se olhando aquelas imagens, você vê que ele sonha, que ele sai. Esse livro é uma obra-prima, né? Vamos cá entre nós. E não estão publicando mais no Brasil, né? Está super difícil de achar. Porque ele faleceu, né? E as pessoas lá da família dele são muito rigorosos, com razão. Tem que ser mesmo. Sim, né? Obra maravilhosa. Um cara genial, né? Eu queria mostrar rapidamente para vocês, comentar esse aspecto de ilustração rápido, mas no seguinte sentido, veja só. Uma proposta para pensar, né? Por exemplo, existem ilustrações que pretendem retratar a realidade. Simplesmente assim, simples assim. Então, o cara faz uma... Então, por exemplo, aqui... Deixa eu ver se tem alguma aqui. Olha, esse desenho que eu peguei aqui, ó. É uma classe, alunos, um retrato da realidade.
Agora, se você pega esse desenho aqui, ó, já muda. Já muda. Ele é uma metáfora. Então, ele é um retrato da realidade, mas essa maçã em cima dá um nó. Então, já é uma outra questão. Tá? Aí você tem... Eu tenho esse problema, depois eu vou na terceira parte da nossa fala aqui, se der, eu vou falar sobre cultura popular. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a publicar livros meus mesmo, assim, da minha autoria. Então, o meu desenho era o meu desenho que eu pude fazer. Tá? Quando eu fui ilustrar um conto popular, eu falei, peraí, eu não posso ilustrar com a linguagem que eu usei no Homem no Sótão, por exemplo, fazer um conto popular. Não é possível. Então, eu comecei a pesquisar a iconografia popular, particularmente a xilogravura, né? Aí J. Borges, etc. Comprei livros e descobri o trabalho desse gênio que é o Samico, né? Gilvan Samico. Eu até comprei da mão dele, ele já faleceu. Eu tenho 3 gravuras. São gravuras. Ele demorava 1 ano fazendo uma gravura. Gilvan Samico. Gênio. Total. Gênio das nossas artes, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Né? Então, por exemplo, desenhos como esse aqui, ó. Caramba. Isso. Né? São desenhos que eu faço a nanquim. Aqui tem outro. Maravilhosos. Né? Inspirado na xilogravura. Eu faço a nanquim, eu não sei fazer a xilogravura. Tá? Inspirado na iconografia popular. Depois você tem a situação, que é a situação seguinte, que é a situação desse livro aqui, ó, que você mencionou, que é o livro das casas, e que acontece Sim. o seguinte, eu quero, se puder, veja só, tem essa imagem, caramba. Mais para a direita, isso. Isso. Tem um cachorro, tá? A imagem mostra um cachorro, tá? E o texto diz o seguinte: a pulga vive feliz, pois é um bicho de sorte. Sua casa tem comida e é o seu meio de transporte. Então, a casa da pulga é esse cachorro que está aqui, ó. Sim. Então, a ilustração, aqui, por exemplo, tem outra, eu vou dar 2 exemplos só para vocês entenderem. Né? Aparece essa mulher, grávida, tá? E o texto: quem ainda não nasceu mora dentro da barriga. Tomara que sua casa seja sempre sua amiga. Então, é uma ligação entre texto e imagem não típica. Né? Vocês concordam? Porque a casa é o cachorro, na verdade. Tem a casa do pensamento, aí tem várias coisas. E eu tenho esse livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. E você faz de uma forma que não é óbvia, né? Você não precisa falar que a pulga mora no cachorro, né? Mas é um recurso da ilustração. Nem sempre a ilustração... Isso que eu digo, às vezes você pode fazer a ilustração de um livro, nem meu, outro autor, mas que eu fiz o desenho, e eu posso fazer uma imagem que o leitor faça uma ilação, entendeu? Ele fala para a cara, isso aqui é isso aqui. Então, o desenho acrescentou uma coisa respeitando o universo significativo da história, lógico. Aqui, nesse caso, olha, que alguém perguntou a respeito de... Acho que foi você mesma, Tati, que comentou, né? Não, foi uma outra pessoa que perguntou se tinha livro só com imagens. Isso. Esse aqui eu fiz a seguinte experiência. Tá? São poemas e são desenhos. Esses desenhos não são ilustração do poema, eles são como se fossem poemas. Então, por exemplo, o livro começa com essa imagem. Ó. Nossa. Aí você vira a página, está assim, ó. Prometo dar aulas, embora desconheça de que matéria. Comprometo-me a ministrar exercícios, pouco importa de quê. Discutirei profundamente problemas insolúveis, passarei a você longas lições de casa, eu que confesso, nunca tive uma casa para morar. Tem nada a ver com a bala antes, entendeu? Todas as imagens desse livro, essa aqui, por exemplo. O texto não tem nada a ver. O texto aqui dessa imagem, eu vou ler de novo, só mais essa.
Pode ler, tá maravilhoso você lendo. O texto diz o seguinte: todo cuidado é pouco, o perigo está no oco, o muro nasce do escuro, a aranha tece na entranha. Saber quando pousa o corvo e onde esconde seu ovo, atenção ao escorpião que vive no coração, olho vivo na serpente que mora dentro da gente. Então, o leitor, a minha ideia é essa, né? O leitor, Sim. eu mesmo, como autor, foi fantástico fazer esse livro. Eu estou fazendo até outro, na verdade. Esses desenhos que eu mostrei, essa privada, esses negócios, devem entrar num outro livro mais para frente, com poemas e imagens. As imagens são autossuficientes, digamos assim, né? Então, para mim, é sensacional poder fazer isso. Que maravilha. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você, da Fátima Fonseca. Ela pergunta se você conhece o Shao Tan, escritor e ilustrador australiano. Ele tem livros-álbuns em que a relação da imagem e do texto são necessárias, fundamentais e incríveis. Eu não conheço também, Fátima. Vou procurar. Não conheço. E Depois, podem se chamar também de livro-álbum ilustrado. O nome dele, o nome do autor, eu também vou procurar. Você me manda depois. Mando sim. O nome direito do cara. Eu mando sim. E eu também quero aproveitar e avisar o pessoal que essa live vai ficar gravada no Facebook. Teve algumas pessoas aqui que perguntaram se ela estava gravada. Depois ela fica disponível no canal do Trilhas Literárias, aqui na página do Facebook. E também tem uma escritora, deixa eu achar aqui, agora eu a perdi, que ela pediu se você pode dar dicas para novos escritores. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de volta. Aqui, Luciana Sanches. Pergunta se você dá algumas dicas para novos escritores infantis. Ela diz que é sua fã. Que bom. Olha, eu vou contar o meu caso, que é a dica, né? Quando em 1979, muitos anos atrás, eu estava numa festa, eu escrevi os meus textos, mas não tinha nenhum livro. Tá? Alguém chegou para mim, uma amiga chegou para mim e falou assim: olha, você soube que a Melhoramento está procurando novos autores? Por que você não manda um dos seus textos para lá? Falei, pô, não sabia. Fiz 3 desenhos, eu não tinha feito os desenhos, fiz 3 desenhos para o texto, dei uma garibada no texto, mandei para a editora, no ano seguinte publiquei, por sorte. Mero acaso, entendeu? Na verdade, por exemplo, se fosse 10 anos depois e eu fosse autor iniciante, já estava mais difícil. Na década de 90, por exemplo, que nós tivemos crises, e teve o Sarney, problemas da economia. Depois houve momentos melhores. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para a jovem autora aí, né, e para os jovens autores que estejam assistindo, é o seguinte: levem em consideração isso. Por exemplo, nós estamos num momento que, não adianta mandar texto para a editora, entendeu? As editoras estão mal, está difícil, está mal para todo mundo, né? Então, trabalha, lê, estuda. Eu acho que eu vejo assim, muitas vezes que eu converso com autores jovens, eles não estudam. Tem que estudar. Estudar, sabe? Estudar, abrir a cabeça, ler coisas, ler sobre política, ler coisas sobre filosofia. Ler um livro de estética. Ler um livro de estética. Ler livros sobre oralidade, quem quer escrever para crianças, por exemplo. Eu vou falar sobre isso agora até, né? Sim. Mas algumas ideias sobre oralidade. Tem livros maravilhosos. Por exemplo, tem um autor chamado David Olson. Ele tem um livro... Só que ele está esgotado e custa uma nota. Mas, enfim, era publicado pela Ática. Chama O Mundo no Papel. Olha que interessante. O Mundo no Papel? No papel. Por que no papel? Porque é o mundo impresso. E o mundo analfabeto, o mundo oral, é tudo aqui, ó. Sim. É outro mundo. É muito legal esse livro. Recomendo. Tem o Oralidade e Cultura Escrita, do Walter Ong. Recomendo muito. Enfim... Aí o cara tem que ir atrás também, né? Sim, tem que buscar. Não são grandes, nada disso, mas são livros que abrem a nossa cabeça, entendeu? Sim. Para uma série de coisas. Eu vou até falar de ideias aqui que eu vou falar, que são ideias que estão nesse... Antes de você
você comentar sobre isso, e eu também quero te perguntar mais sobre a questão da cultura popular. Eu só vou passar aqui a pergunta da Inácia Nascimento. Ela diz que faz produção de texto com as crianças de 4 e 5 anos. Ela mostra as imagens do livro e as crianças vão falando e criando o texto de forma coletiva. Como que você Sei. vê essa prática dela? Me parece muito interessante. Me parece muito interessante. Eu acho muito legal, eu acho isso. Eu acho que a escola, veja só, ela é um lugar que, ao mesmo tempo que ela é um lugar que deve passar informações, ela é um lugar onde que a pessoa tem que os alunos têm que aprender a se expressar. Né? E isso desde os 5 anos até quando saírem da escola. Eles têm que aprender a colocar suas ideias no papel com clareza. Outra coisa que eu gosto de falar sempre, essas crianças de 5 anos ainda não chegaram nesse ponto, mas é o seguinte, tem uma frase do John Dewey. John Dewey foi um filósofo americano, morreu na década de 50, mas ele já morreu com 100 anos, ele é antigo. Ele era um filósofo, para vocês terem uma ideia, como ele era um democrata, ele chegou à conclusão que ele precisava ser um educador. Porque ele fala assim... Ele é muito lido nas faculdades de pedagogia até hoje. É sensacional. Aliás, um livro que eu recomendo, leia alguma coisa do John Dewey. E ele falava, páginas tantas, ele falava o seguinte: o nosso Aníbal Teixeira foi aluno dele. O nosso educador brasileiro, o Aníbal Teixeira falava o seguinte, que Anísio, não é? Anísio Teixeira, desculpe. Anísio Teixeira, ele falava o seguinte, que a máquina da democracia é a escola pública. A máquina da democracia. É isso. Chama-se escola pública. Sim. Nós temos que fortalecer essa escola pública. Eu ainda confio muito nisso. Claro. E o John Dewey falava o seguinte: quem não lê está condenado a executar as ideias de quem lê. Simples assim. Eu falo sempre, quando eu converso com molecada, eles ficam com o olho desse tamanho. Eu falo isso, você escolhe, entendeu? Você está na escola, você já tem essa chance, você está aqui. Sim. Se você não lê, tudo bem, você vai executar a ideia dos outros. Você quer isso? Não. Eu me lembro de você fazendo essa pergunta numa vez que você foi aqui em Colombo, que é uma cidade vizinha aqui de Curitiba, que você foi conversar com uma turma ali, e você fez essa pergunta e eles ficaram com aquela cara de paisagem, assim, tipo, pensando. Você jogou uma bomba na cabeça deles. Outra que eu faço sempre é o seguinte: você sabia que você vai ser avô? Essa está muito longe. Aí eu pergunto para eles: se você vai ser avô, você prefere fazer um mundo melhor para os seus netos ou pior? Moleque tem 9 anos. Sim! Mas, claro, nós estamos no mesmo barco, gente. O aluno tem que ter essa consciência de cara. Nós estamos juntos aqui nesse troço. Não adianta você só pensar no seu próprio umbigo, né? Não adianta mesmo. Deixa eu te passar aqui um comentário que a Cristiane Rogério fez para ajudar a gente nessa questão do livro ilustrado. Ela diz o seguinte: acredito que o termo livro ilustrado ou picture book, como gênero textual, como uma dança tão forte entre texto e imagem e projeto gráfico, que se tirar uma das linguagens, a obra tem outra interpretação. A narrativa criada a partir desta dança entre estas linguagens diversas, o Maurice Sendak dizia que algo como onde entra o texto, a ilustração não entra. Onde a imagem entra, o texto não entra. Esse jogo como uma alternativa para contar uma história, digo isso com o meu professor Odilon, Odilon, maravilhoso, que passa essa interpretação. Obrigada, Cristiane. Muito bacana o seu comentário. Ajuda muito aqui. Não, legal. E agora eu gostaria, Ricardo, que a gente entrasse numa outra parte da sua obra que é mais ligada à cultura popular. Como que você se interessou em pesquisar a cultura popular? E a professora Milena também faz uma contribuição nessa pergunta. Ela diz: você escreveu uma tese sobre discurso popular. Ela tem alguma relação com a informalidade e influência da sua produção literária? Suas produções sobre cultura popular e a linguagem de uma narrativa, por exemplo, 300 parafusos a menos, que é ágil, divertida e coloquial, estão relacionadas com a sua tese de doutorado?
ou não? Estão, mas não nessa ordem, entendeu? O que acontece é o seguinte, quando eu saí da faculdade, vou fazer uma confissão, eu pensei comigo, eu nunca mais ponho o pé numa escola, entendeu? Nossa! Não, eu não queria, eu queria trabalhar, não queria estudar, entendeu? Por isso que eu estou falando estudem, porque eu custei para perceber isso. O que acontece com meus livros, quando eu comecei a publicar livros, e eu comecei a ser questionado, porque, por exemplo, eu tinha que dar uma palestra, fui lá na escola, o cara perguntou sobre o que você escreve, eu falo, pô, mas o que é isso, né? Comecei a me questionar a respeito. Às vezes eu dava uma palestra e eu me sentia inseguro a respeito dos assuntos que eu estava tratando, e eu via que aquelas pessoas me olhavam como se eu fosse um arauto, entendeu? Como se eu estivesse falando, e eu não era, nem sou e nem era, muito menos ainda. Tá? Então eu resolvi fazer o mestrado. O mestrado eu fiz com mais ou menos 40 anos de idade, eu fiz o mestrado na USP, né? E eu fiz, veja só, aí eu já vou misturar com os assuntos que eu estou falando aqui. Eu queria entender por que os contos populares, qual é o vínculo que existe entre contos populares e literatura infantil? Eu vi que há vários. Conta para a gente, então. Não vou entrar muito nessa seara, porque é uma seara grande, mas uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tá? Por exemplo, você pega o Pinóquio, por exemplo. Pinóquio é uma obra literária, tem um autor, etc. E tal. Mas o Pinóquio, se você for pensar bem, ele é uma história, parece uma história mítica. Aliás, parece uma história religiosa. Ele tem um pai, que é o Gepeto coloca no mundo esse cara, como se fosse um deus que coloca o seu filho. Esse filho enfrenta uma série de dificuldades. Então, essa analogia que eu tentei fazer, entendeu? Mostrar obras de cultura, contos populares, recursos de fantasia, por exemplo, que aparecem nos contos populares e que aparecem nas obras literárias assinadas, Peter Pan, sei lá, várias. Mas eu queria, como o tempo é curto, não dá para entrar nesse mérito, porque aí já seria só para falar disso, seria todo o tempo. Eu quero dizer o seguinte, eu terminei o mestrado e eu pensei comigo, pô, eu preciso entender melhor o que é o discurso popular. Isso eu não tinha... Aquilo aflorou no mestrado, entendeu? Mas eu não pude estudar direito, porque tinha tantos assuntos que eu não pude me fixar. Aí passaram-se os anos, e eu tive a seguinte ideia de pegar letras, porque eu falava assim, qual é o acervo popular que eu vou usar para entender se existe um discurso? E usei as letras de samba. Então, é esse que é o abençoado e danado do samba, né? Um estudo sobre o discurso popular. O que eu fiz? Eu fiz uma comparação entre o tropicalismo, as letras de música, particularmente do tropicalismo, não só, mas particularmente, que são letras de músicas feitas por caras escolarizados. Por exemplo, se você pegar as letras do tropicalismo, talvez 88% da população brasileira não entende o que está sendo dito ali. É inglês, não entende nada. Aquelas letras do tropicalismo. Porque eram cultas, tinham experimentações com a linguagem complexas, eram praticamente, isso que eu quero dizer, letras para serem lidas. Você pega a letra, você lê, vem junto do disco, vem a letrinha, você lê, você interpreta aquela letra, você ouve de novo e você vê o trabalho, porque é ótimo o trabalho, eu não digo que é ruim, né? Isso é muito bom, são muito boas letras, muito bacana o trabalho do tropicalismo e tal. Enquanto isso, na letra de samba, não existe nada disso. A letra de samba, você ouve e entende tudo, na hora. Então, eu fiz todo um estudo, nossa, achei temas que são recorrentes no samba, mas não posso entrar muito nisso aqui também, porque não dá. Mas eu vou entrar só um ponto que eu quero deixar aqui, se for possível, eu vou tentar ser claro. É o seguinte, você pode escrever como quem escreve um texto, ou seja, você pode escrever para ser lido, tá? Isso significa que o leitor vai poder pegar o seu texto, interpretar o seu texto, olhar no dicionário as palavras que ele não conhece, analisar aquele texto de novo, reler no dia seguinte, tudo bem. Isso é uma maneira de escrever. Textos complexos são assim. Tá? Muito bem, mas você pode escrever como quem fala face a face. Eu estou aqui falando com vocês agora, o meu cérebro está tentando
organizar a minha fala de maneira que você me compreenda. Se eu começar a fazer experiências sintáticas aqui, ou, de repente, falar em latim, fazer uma citação, ou inventar palavras que vocês desconhecem, ou experimentações que são muito comuns na literatura culta, digamos assim, escolarizada e tal, vocês não vão entender, porque eu estou falando cara a cara. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês nesse assunto é o seguinte: o escritor que escreve, quando eu escrevo 300 parafusos a menos, ou quando eu escrevo todos os meus livros, eu escrevo como se eu estivesse falando, não é igual, né? É parecido, mas é como se eu estivesse falando cara a cara com uma pessoa. Então, eu acho assim, quem quer escrever um texto que seja mais popular, que seja compreendido pelas pessoas, nada de idade, não é texto para crianças. É um texto para ser compreendido. Que você pega a letra de samba, ela é compreendida, diz o cara, eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Eu não tem quem não entenda isso, o cara pode ter 100 anos, pode ter 1 ano, o cara vai entender, entendeu? Porque a letra de samba é claríssima. Esse eu tento escrever como se eu estivesse face a face com uma pessoa, mais ou menos, né? Porque não é bem isso. Claro, eu estou escrevendo, faço coisa, mas mais ou menos assim. Isso que eu acho que é um discurso mais apropriado para quem quer se comunicar. Sim. E nas releituras que você faz dos contos populares, você transmite essa história como você ouviu, mas também acrescenta outras abordagens. Como que é isso? Você tentou ser mais fiel aos temas? Eu tento. O que acontece é o seguinte, é que não existe uma fidelidade tão grande, porque acontece o seguinte: cada contador de histórias conta a história de um jeito. Então, se você pegar, por exemplo, que se você pegar os pesquisadores de história mesmo, que não é o meu caso, por exemplo, Câmara Cascudo, que viajou para pegar as histórias, Lindolfo Gomes, que andou em Minas pegando as histórias, você vai ver que, por exemplo, o Câmara Cascudo achou um contador de história lá, sei lá onde, perto de Natal, tá? E o cara contou a história. Acontece que o Lindolfo Gomes pesquisou e encontrou um contador em Minas que contou a mesma história, mas não é a mesma. É um pouco diferente, porque ele misturou com outras coisas. Então, o meu trabalho como pesquisador, nesse caso, como contador de histórias, para ser, acho que a palavra certa é essa, o que eu tentei? Eu achei um conto muito legal. Falei, puxa, eu quero contar esse conto aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou achar as várias versões que eu encontrar, 4, 5 versões, se for possível, ou mais, e aí eu vou tentar entender o que esse conto... Porque, às vezes, o contador de histórias que o Câmara Cascudo colheu tinha uma parte que ele não conhecia da história. Ou contou mal essa parte. E o cara de Minas, aquela parte ele detalhou, fez uma brincadeira com palavras interessantíssimas, que tem tudo a ver com a outra, mas o outro não contou. E esses pesquisadores mais antigos, fundamentais, eles eram muito respeitosos, né? Eles colhiam que o cara não perdoou, eles não mexiam. Eu pude fazer como se fosse um azulejo, assim, que você vai juntando, entendeu? Um quebra-cabeça. Vai um pouco daqui, e contei do meu jeito, né? Lógico, uma linguagem é isso. Agora, eu quero salientar um ponto. Essas histórias, tanto os contos quanto as quadras populares, por exemplo, elas provam isso que eu estou falando, elas tratam de assunto, porque as pessoas acham o seguinte, que falar complicado é coisa culta. E falar simples é coisa ignorante. Então, veja só, eu fiz uma coisa aqui. Eu me lembrei de um conto que tem no livro do significado, não, como que é o livro? Que o dicionário está conversando com um casal. Isso, O livro do dicionário, ele está conversando e ele... O livro das palavras. O livro das palavras, isso. E ali o dicionário tem esse diálogo, né, com aquele casal que é analfabeto. Isso, do povo, né? Sim, é muito interessante esse diálogo entre o dicionário e essas pessoas não cultas, vamos dizer assim, né? E tudo que elas... Mas veja, Tati, olha aqui, ó. Tu fingiu que me enganava, eu fingi que acreditei. Foste tu que me enganaste ou fui eu que te enganei? Você ontem me falou que não anda nem passeia.
como é que hoje cedinho eu vi o seu rastro na areia? Veja, assuntos complexos, tratados com uma linguagem que um cara de 8 anos entende e de 80 entende. Aqui, ó, menina dos olhos grandes, não olha tanto para mim. Se não queres meu amor, por que me olhas assim? É uma linguagem papum, entendeu? Essa linguagem que é a linguagem popular, que a gente tem que buscar e não é fácil. Então, eu estou tentando dizer o seguinte, isso aqui são assuntos... É mais difícil ser fácil, né, Ricardo? Olha, é muito mais difícil tentar ser fácil. Eu amo a quem não me quer e desprezo a quem me ama. Fujo de quem me procura, quero bem a quem me engana. O que é isso? Entendeu? Assuntos complexos da vida. Lembra os assuntos que ninguém sabe? Sim, aqueles assuntos que você falou no início. Isso, mas numa linguagem... Olha aqui, a última. Eu sou maior do que Deus eu sou. Eu sou maior no pecado, porque Deus nunca pecou. Sensacional. É sensacional. Sensacional, né? Maravilhoso. É uma simplicidade assim que você fala, meu, isso aqui é uma aula. Sim, e por falar em aula, eu quero aproveitar para te dizer que a professora Milena Martins fez um comentário aqui agora há pouco, dizendo que ela pretende sugerir esta live aos alunos dela, do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná, ou usá-la nas aulas dela, porque realmente, Ricardo, tá uma aula isso, tá maravilhoso. Obrigado, E nesse processo todo que você já está falando da questão da imagem, eu queria te perguntar também como você já está contando para a gente, mas para você esmiuçar um pouco mais dessa questão do seu processo criativo, né? Que você estava falando, o que vem antes, o texto, a imagem, que até você disse que às vezes você vai fazendo a imagem conforme você escreve, depois você joga fora. Então, como que é essa ideia da inspiração, que às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada disso? Isso, Não, então, eu não gosto dessa palavra inspiração, porque ela omite o trabalho. Então, na verdade, a gente... Quer dizer, você tem uma ideia, todo mundo tem uma ideia, entendeu? Ideia é fácil ter. Agora, você transformar a ideia num livro, ou num projeto, num troço, é outros 500. Aí é transpiração, né? Não é inspiração, é trabalho duro. E você sabe o que me incomoda muito? Porque é muito comum que eu vá numa escola e a pessoa fale assim, como você se inspirou para fazer tal coisa? Mas a pessoa, quando fala essa palavra, ela olha para mim como se eu tivesse inspiração e ela não. Tem os inspirados e os não inspirados. Isso não existe. Não existe. O que existe é trabalho, entendeu? É trabalho. Quer dizer, se a pessoa tiver uma ideia michuruca e fizer um baita de um trabalho, ela provavelmente vai fazer um belíssimo livro, ou belíssimo não sei o quê. Outro cara que teve uma ideia sensacional, mas não fez nada, não vai dar em nada. É assim, entendeu? É simples assim. Então, eu acho que talentos, essas palavras são muito mágicas demais para o meu gosto, sabe? É lógico que as pessoas são diferentes. Tem gente que tem talento para fazer tal coisa. Vai com Deus, entendeu? Mas está trabalhando o seu talento? Está mandando bala? Está estudando? Está se preparando? Se não está, não adianta. Estudar sempre, né? Olha, a dica de hoje do Ricardo. Não, deixa eu te falar que a Fátima Campilho, ela deu a dica aqui para gente do Chaltan, tem um livro chamado Contos de Lugares Distantes. Vamos procurar, depois eu te passo esse aí também. Me passa. E só para gente finalizando, tá impossível, ainda tinha mais uma série de perguntas aqui, mas tá muito legal essa interação com o público também. Depois, as perguntas que eu não consegui ler, porque são várias, eu posso passar para você também. Mas agora, vamos dizer assim, a nossa última pergunta, porque nós já estamos avançando aqui no horário. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta da professora Milena, que ela diz o seguinte... você mantém o seu site e a página do Facebook, né, cheio de textos e informações sobre as suas obras, e posta sempre no Facebook textos críticos e ilustrações também, né? E essa sua participação em mídias sociais facilita de algum modo o seu contato com os seus leitores? Você tem bastante retorno sobre isso? Como que é essa tua atuação nas redes sociais? Eu não sei direito, para falar a verdade, assim, ao certo. O que eu sinto é o seguinte, que eu acho que eu tenho usado essas mídias
Eu tenho o meu site, né? Aí sim, o meu site entra pessoas lá que pegam coisas e se comunicam comigo, às vezes leem artigos que eu escrevi, estão lá. Às vezes a pessoa nem se comunica, ela pega, lê o artigo e tudo bem. Tá? Tem artigo, tem um monte de coisa, ali é um site. Né? Agora, eu tenho usado um pouco o Facebook, na verdade, né? O Facebook, agora o Instagram, que eu entrei há pouco tempo, meio para colocar algumas coisas políticas mesmo, sabe? Assim, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, sobre, sei lá, quem entrar lá vai ver que é uma coisa misturada. Eu nem sempre falo de literatura, às vezes eu falo, eventualmente, claro, se eu for, por exemplo, esse evento que eu estou participando hoje, eu postei lá, né? Que de repente pode ter alguém interessado, né? Mas eu não tenho claro, assim, eu vejo as pessoas entram, falam, às vezes dão palpite sobre política, sobre 1000 assuntos variados, assim, né? Eu acho bom, porque eu acho que eu sou uma pessoa, eu acho que a gente tem meio um dever público também, sabe? Eu acho que a gente tem que, eu já tenho trabalhos faz tempo e tal, e eu acho que eu tenho que me posicionar também sobre certos assuntos. Eu acho que a gente vive um momento difícil com a cultura, com a educação, pelo amor de Deus, entendeu? Quer dizer, nós precisamos... Quer dizer, é óbvio que o Brasil só vai sair dessa encalacrada que ele vive há anos e anos e anos com uma educação de qualidade. Vocês lembram de alguém que fez algum presidente, não só esse último, que esse não está nem aí, mas mesmo outros, que fizeram programaticamente assim, uma política de Estado para a educação, independente de quem está no governo, entendeu? Um consenso da sociedade. Nós precisamos educar as pessoas têm que sair da escola com um nível legal. Sim. Então, é sobre esses assuntos... Inclusive, essa era a minha próxima pergunta, era justamente que você falasse se você acredita ainda nas políticas públicas de educação. A gente está vivendo um momento crítico, né, em que o pouco que foi construído está sendo desconstruído, mas você acredita que exista uma política pública de incentivo à leitura, que isso é possível de se concretizar? A gente ainda vê a luta de várias pessoas, né, do professor José Castilho, que sempre luta para tentar implantar a política nacional de leitura escrita, os planos municipais, estaduais, de livre leitura. Você acredita nisso ou você acha que é uma utopia da nossa parte ainda lutar por isso? Olha, eu preciso dizer, eu não consigo acompanhar essas pessoas. Eu sei que eu vejo, porque eu ando para lá e para cá, e eu vejo pessoas altamente preparadas e sérias que estão lutando, que são idealistas, mas eu não sinto uma política pública, entendeu? Eu estou falando assim de uma coisa, um interesse público, não é pessoas... Sim, um interesse público, né? Não um projeto de governo, mas uma política nacional. Nunca teve, que eu lembro, entendeu? Então, o Anísio Teixeira falava sobre isso há séculos atrás. Sim. Ele fez um trabalho maravilhoso na Bahia, né? Tentou se replicar. A escola do Parque é fantástico. É uma coisa muito boa. E essa ideia de que, veja só, nós temos muitos pobres no Brasil. Essas pessoas vivem mal, não tem dinheiro para comprar livro, não tem como. Então, a escola pública seria o lugar onde... O Anísio Teixeira falava isso. A escola pública é o seguinte: o cara entra de manhã e sai de tarde com banho tomado. Faz a lição na escola. Faz a lição na escola com a ajuda dos professores, porque ele em casa não tem essa ajuda. Então, se alguém fizer um dia uma coisa com esse porte, uma política pública mesmo de consciência, apresentar para a população, apresentar para todos os partidos políticos, fazer um consenso, vamos fazer uma melhoria no Brasil. Você, em 15 anos, você muda o Brasil. Sim. Entendeu? Então, eu não vejo isso. Eu vejo pessoas lutando e preparadas, mas elas não têm força. Que adianta? Muda o governador, manda todo mundo embora. Entendeu? Eu que o diga, né, Ricardo? Mesmo aconteceu isso, então. É isso que acontece. A pessoa está lá trabalhando, tentando, lutando, não tem apoio nenhum. Eu fico bem chato. Agora, eu tenho esperança. Eu acho que a sociedade vai chegar uma hora que vai exigir isso, entendeu? Queremos uma escola de qualidade para os nossos filhos, entendeu? Uma escola pública de qualidade, né, para os nossos filhos. Sim. A sociedade vai exigir isso, os deputados aí vão ficar assustados, porque eles vão ser pressionados, e aí a coisa vai melhorando, é isso. Infelizmente, tem que ser na base da luta mesmo o tempo todo.
da cobrança diária, né? A gente tem que cobrar mais isso, também acho. E fazer essa união entre os professores, né, que é uma classe tão importante e sempre desvalorizada, né? E eu acho que agora, nessa situação da pandemia, os pais começaram a valorizar bem mais os professores. Veja, eu falei aqui em estudar. Como é que tem professores que não conseguem estudar? O cara trabalha de manhã, trabalha de tarde, tem que pegar um ônibus, tem que ir para lá e para cá. Mas o cara vai estudar quando? Ele vai se preparar quando? Entendeu? Então, quer dizer que milagres não acontecem, entendeu? As pessoas têm que ter um mínimo de condição de trabalho para poder... Então, é isso. Sim, tem que investir na formação do professor, na formação dos bibliotecários, dos formadores, né? Mas uma condição do cara de poder se formar também, né? Ele precisa ter um mínimo de condição profissional para poder estudar, para poder preparar as aulas, para poder ter discussões. E isso é uma coisa que vai mudar o Brasil, só isso. Outra coisa... Sim, vai ser maravilhoso. Nós estamos cheios. Estaremos aqui, né, lutando por esse dia. Sim. Eu fico feliz que você também tenha esperança ainda, porque às vezes a gente, vamos dizer assim, pensa até em desistir, porque é tanta luta, né? E muitas vezes morrendo na praia, mas com esse projeto também de trilhas literárias, a gente viu quantas pessoas ainda estão dispostas a contribuir, colaborar, investir na educação, principalmente no incentivo à leitura. E eu até quero lembrar o pessoal que está participando aqui que esse projeto não é da área de educação, é um projeto da área de literatura, de incentivo à leitura, é um edital cultural, né? Então, como o Ricardo disse, a literatura é uma arte, né? Mas ela tem que estar andando de mãos dadas com a educação, né? De uma forma inteligente. E esse edital é fruto disso, né? De um projeto de incentivo à leitura por meio da cultura. Sim, sim. E eu gostaria aqui só de ler um depoimento aqui da Joyce Rosa. Ela diz: Ricardo é sempre incrível, o autor da minha infância. Um Homem no Sótão foi o primeiro livro que li e leio sempre para os meus alunos. Eles amam, morrem de rir e ficam encantados com essa possibilidade do imaginário, do inventivo, numa linguagem tão próxima a elas. Aliás, fiquei emocionada com ele comentando a postagem do livro no Instagram da Casa IP. Ah, sim, é verdade. Ela ela participava disso aí, que bom, que bom. Ela fez um comentário, eu adorei, muito obrigado. Olha que maravilha. Então, Ricardo, nós chegamos a 99 pessoas participando. Entre mais alguém para dar 100 pessoas. Mas é maravilhoso. E mesmo que nós não estivéssemos agora com tantas pessoas, a live fica disponível depois, porque realmente tudo isso que a gente conversou tem que ser visto por mais pessoas. A gente vai fazer o possível no projeto para divulgar, né, o nosso bate-papo. E eu fico muito feliz com a sua participação. Realmente foi muito importante para mim ter a sua presença aqui, para que a gente possa sempre estar conversando sobre esses assuntos fundamentais, né, na formação dos professores, na formação dos mediadores de leitura. E eu quero agradecer imensamente a sua participação. Obrigado. Queria que você desse agora um alô aqui, um recado final para os nossos queridos participantes aqui da live. Está todo mundo dando parabéns, dizendo que adorou, que foi ótimo, que você é incrível, magia e encantamento, foi lindo. A Lilian aqui de Curitiba, a escritora, está dizendo isso. A Elaine Bis diz que foi incrível. A Elaine Bis é uma das coordenadoras do projeto. Luiz Andrioli, também um dos coordenadores do projeto, disse que foi maravilhoso. Agradece por você, né, aceitar esse convite. A Moniza Maciel diz que literatura é ressignificar o pensar. Olha que lindo. Ele está entrando um monte de pessoas aqui, né, mandando um abraço para você. E eu queria que você, então, fizesse suas considerações finais, deixasse aqui uma mensagem para a gente. Não, olha, gente, eu só tenho a agradecer. Eu acho que esses espaços, né, como esse que surgiu hoje aqui para a gente conversar, são super importantes, que é um momento em que o autor pode conversar com leitores e com professores, e, enfim, trocar ideias, né, e trazer ideias também, né?
E é isso, eu acho que vamos em frente, eu tenho esperança, eu acho que é possível, nós estamos mudando, na verdade, eu acho que a gente não vê muitas mudanças, mas, por exemplo, só a organização que o Brasil teve, está tendo para lidar contra essa pandemia, e dinheiros que surgiram, ninguém sabe de onde, mas que de repente surgiram, está sendo que está sendo mal administrada, a política de saúde é atrapalhada, mas você vê que a sociedade pode se organizar e pode cobrar. Pode cobrar também, entendeu? Então, eu acho isso, é um amadurecimento, a nossa democracia é jovem, a verdade é essa, entendeu? Nós temos uma democracia jovem. E a democracia, repito isso, ela vai se estabelecer melhor, e quanto melhor, com a melhor educação do povo. É óbvio. Vai ser melhor para todos, entendeu? Todas as pessoas vão lucrar com isso. Se um povo tiver mais educado, pessoas que vão trabalhar melhor, vão estar mais felizes, vão fazer, a vida vai fazer mais sentido, o Brasil vai enriquecer. Então, é isso. Nós temos que lutar por uma educação de qualidade para todos, e eu acho que a leitura da literatura faz parte de uma sensibilização dessas pessoas, uma humanização dessas pessoas. Elas vão ser técnicos, vão ter conhecimento técnico, mas vão ser seres humanos bacanas, entendeu? Acho que a literatura pode contribuir para isso. Tá bom? Tudo de bom? Certamente. Obrigada. Muito obrigada. Só vou ler aqui mais uns comentários. O Ronaldo Costa, ele disse que é de Promissão, interior de São Paulo, e está muito feliz em participar. Nós tivemos pessoas aqui realmente de vários lugares. A Biblioteca Camilo Pedro dos Reis diz que trabalha os seus textos no projeto Ciranda de Leitura, com várias contações de histórias. Eles usam muito os seus textos. Enfim, chegamos a 103 pessoas, viu? Só conseguimos, que maravilha. Tem gente que está dizendo aqui que foram todos sortudos os que participaram. Olha, a Cristiane Rogério também está agradecendo. Realmente é uma grande honra. E nós chegamos, então, ao final de mais um encontro do Trilhas Literárias. Eu quero convidar você também a participar das próximas lives, que serão com pessoas maravilhosas também. Na semana que vem, nós teremos o Álvaro Posselt, que é poeta aqui em Curitiba. Ele trabalha haikai com crianças. Ricardo conhece, né? Ele tem um trabalho muito bonito aqui. E o Álvaro, inclusive, hoje, ele fez uma oficina virtual com alunos de 6º ano de uma escola pública aqui, que o nosso projeto está promovendo. E os haikais que as crianças produziram hoje nessa oficina virtual, o Álvaro vai mostrar para a gente na live da semana que vem, na sexta-feira. E as crianças que produziram os textos hoje vão estar na live também. Então, nós vamos fazer às 15 horas para que as crianças possam participar da live. Vai ser a única live do projeto que vai ser direcionada para crianças mesmo, alunos de 6º e 7º anos. Depois, nós teremos também, na outra semana, no dia 21, uma live com a Patrícia Santana, de Belo Horizonte, e a professora Lucimar Dias Rosa, aqui de Curitiba, que também é escritora, e elas vão falar sobre a questão da literatura afro-americana, afro-brasileira para crianças. Desculpe. E depois teremos o Alexandre Rampazzo também, de São Paulo, maravilhoso escritor, e nós teremos também um encontro com a escritora Rima Wada. Ela escreveu uma história sobre a questão dos refugiados. Um dos livros mais conhecidos dela é Laila, a Menina Síria. Então, a gente também vai conversar sobre essa questão abordada na literatura de uma forma bem interessante. Então, nós temos muitos temas, muitos autores maravilhosos ainda para conversar com a gente no mês de agosto. Então, eu espero contar com vocês em outros encontros. E, Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço. Um grande abraço para todos. Tchau. Tudo de bom. Boas leituras. Tchau, tchau. Sim, obrigada.